Vamos orar então para a gente dar início a mais uma escola bíblica, né? Uma bênção de Deus. Pai, graças nós te damos, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, pela tua misericórdia que se renovou nessa manhã. Nós queremos declarar, Senhor, que a nossa dependência ela é 100% no Senhor e do Senhor. Por isso convém que o Senhor cresça e que a gente diminua, que a palavra aqui ministrada, ensinada, não volte para o Senhor vazia. Que o Senhor faça aqui no nosso meio homens e mulheres de Deus, obreiros e obreiras que não têm nada do que se envergonhar, que manejem bem a espada do Espírito. Eu quero declarar que a minha dependência ela é 100% no Senhor e do Senhor. Por isso convém que o Senhor cresça, que eu diminua e que somente o teu nome, ó Pai, seja glorificado. Te agradeço pelo privilégio que é de te servir em nome de Jesus. Bom dia a todos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós estamos, então, começando, né, mais uma sequência da Escola Bíblica. Logicamente, se você entrou hoje, você pode ir lá no YouTube, você vai ver as 4 primeiras partes que foram dadas, né, e para você poder acompanhar desde o início. Eu dei um dever de casa semana passada, que foi ler Romanos 11. E eu quero, daqui a pouco, nós vamos falar de Romanos 11. Mas antes, eu tenho que voltar lá atrás, num profeta chamado Daniel, um grande homem de Deus, um profeta bíblico, para poder ver agora os acontecimentos que vão me levar a Romanos 11. Então, Daniel agora, nós vamos introduzir, né, o profeta Daniel e vamos caminhar para a gente poder entender o projeto de Deus, Romanos 11, o final do tempo, a volta de Jesus e o Apocalipse. Vamos, então, caminhando, né? Final do... Vamos, então. Então, o profeta Daniel foi um grande profeta de Deus, né? Que trabalhou em vários impérios, né? Lembrando que ele é deportado, ele vai ser deportado para a Babilônia, né? Mas o povo de Israel, Nabucodonosor, o imperador, o rei, ele entra em Jerusalém, como as profecias de Jeremias, né? E ele destrói a cidade. O povo de Judá não se arrepende dos seus pecados e eles são levados cativos para a Babilônia. São 3 deportações para a Babilônia. E numa dessas deportações vai Daniel junto, não é? Você conhece a história do profeta Daniel, te desafio também a ler a Bíblia, né? O livro de Daniel, que é um livro muito profético com sentido ao Apocalipse. Então, nós estamos vendo aí uma cena, uma pintura de deportação. Então, entre o ano 606 e 536, Nabucodonosor destruiu Jerusalém e o Templo de Salomão. Levou Judá em cativeiro. Aconteceram 3 deportações para a Babilônia. Se você não conhece a história, eu vou te contar rapidamente. Salomão tinha 1000 mulheres e havia um pequeno império, que era o Império de Salomão, né, de muita riqueza, muita sabedoria. E essas 1000 mulheres levaram Salomão para a idolatria, né? Logicamente, ele sacrificou aos deuses dessas mulheres, e Deus falou que tiraria o reino da mão dele. Aliás, da mão dele não, por amor a Davi, mas tiraria o reino da mão do filho dele. E quando Roboão, seu filho, toma o poder, na morte de Salomão, o reino é dividido em 2. As 10 tribos do norte, chamadas Israel, capital Samaria, as 2 do sul, chamadas Judá. Todos com muito dinheiro, com muita idolatria, né, com muito sincretismo religioso. E Deus levanta os profetas para profetizar em cima, primeiro, do reino, dos 2 reinos, tanto do norte quanto do sul. E nós sabemos que o Império Assírio leva as 10 tribos cativas, espalha eles pelo mundo. Fica Judá. Deus está preservando Judá, porque as profecias da vinda do Messias, da tribo de Judá, Deus preserva Judá. Judá também não se arrepende. E o profeta Jeremias profetiza o exílio de 70 anos, né, em cima do povo de Judá, e leva cativo Judá para a Babilônia. Então, a história de Daniel começa no cativeiro, né, quando leva
o povo é levado cativo para a Babilônia, Daniel vai também nesse cativeiro. Então, isso aí é o Império Babilônico, né? Então, ó, o Império Babilônico, ele transporta o povo judeu, destrói o templo, né? E conquista, né, o Império Assírio, assume todo o poder. Você está vendo aí, então, a proporção do Império Babilônico. Aqui você está vendo uma imagem de Nabucodonosor e aqui você está vendo a escrita, né? Então, nesse império, né? Nesse império, na realidade, o Império Babilônico depois é dominado pelo Império Medo-Persa. Durante o Império Babilônico e o Império Medo-Persa, Daniel tem várias revelações de Deus sobre o Apocalipse. E do capítulo 9, 10, 11 e 12, principalmente, né? Daniel, ele tem uma revelação profunda sobre os últimos acontecimentos, sobre a volta do Messias, sobre o Apocalipse e sobre o tempo determinado para que todas as coisas se cumpram. Então, eu quero que você vá comigo, primeiro, em Daniel, capítulo 9. E nós vamos ver algumas coisas muito interessantes nesse capítulo. Você abrir a Bíblia em Daniel, capítulo 9, verso 1. Vamos lá, então. Daniel, capítulo 9, verso 1, diz o seguinte: no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu entendi, presta atenção, olha como está a mente de Daniel. Eu entendi pelos livros que o número de anos que falava o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Quais os livros Daniel estudou? Que diz aqui, ele entendeu pelos livros. Não é somente pelo livro do profeta Jeremias que ele entendeu, mas ele também entendeu pelo livro do profeta Isaías. Isso é muito importante para você entender o que passava na cabeça de Daniel quando Deus revelar para ele, né, o capítulo 9, 10, 11 e 12. Eu tenho que voltar com você no livro de Isaías, porque Isaías ele foi um profeta e um vidente de Deus. E uma das coisas que Isaías viu foi a restauração de Jerusalém depois da destruição do Império Babilônico. E não só é isso que Isaías vê. Isaías diz o nome do homem que vai reconstruir Jerusalém depois da destruição. Isaías diz o que Deus vai dar a esse homem e o que esse homem vai fazer. Então eu quero que você vá comigo no livro de Isaías, capítulo 44, quando a gente vê a Bíblia nesse nível, a gente tem muito temor de Deus, porque Isaías profetiza um homem bem antes dele nascer e o que ele iria fazer. Olha o que diz aqui Isaías 44. Ó. Verso 24. Assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho esprairei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, presta atenção, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Ó, Jerusalém não havia nem sido destruída. E aqui Isaías está profetizando que depois da destruição, Deus ia levantar a cidade de Jerusalém. E ele continua, que digo às profundezas das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, olha só, Ciro é um imperador medo-persa. Nós temos que lembrar
que aqui Judá nem cativo tinha sido levado ainda, que antes de Ciro haveria o império babilônico. Agora, Isaías já vê lá na frente, e ele diz o nome da pessoa, Ciro. Esse Ciro, o que ele seria? Olha o que o Senhor diz, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, que digo também de Jerusalém será edificada e do templo será fundado. Por que eu tenho que saber isso? Eu tenho que saber isso para saber em que tempo eu estou hoje. Isso aqui, através desse decreto desse tal Ciro, que é um imperador medo-persa, persa na realidade, eu vou poder saber a localização que eu estou hoje nas 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel, elas são dadas para o fim de tudo, para encerrar o projeto que eu falei lá do começo. O projeto de Deus com todos nós, que é família. E ele continua, verso 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Você sabe o que é a palavra ungido no hebraico? Messias, Cristo. Cristo significa o ungido. Mashiach significa o ungido. Um em hebraico, outro em grego. A mesma coisa. Agora Deus chama esse homem, Ciro, de meu ungido, de meu Cristo. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante a tua face e para designar os lombos dos reis e para abrir diante dele portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó, de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conhece. Ciro era pagão, ainda que não me conhece. Deus levanta um homem no Império Persa, chama ele de Cristo, de Messias. Diz que este homem vai cumprir a restauração da cidade destruída por Nabucodonosor. Esse homem vai cumprir a vontade de Deus. Agora eu te pergunto, se você fosse Daniel e lesse isso aqui que eu acabei de ler, porque a Bíblia diz aí, você acabou de ler em Daniel 9, que ele viu pelos livros. O profeta Jeremias profetizou que o cativeiro duraria 70 anos. E o profeta Isaías profetizou o nome do rei, que restauraria a cidade de Jerusalém. Deus chamou esse rei de meu pastor e chamou de meu Messias. Na cabeça de Daniel, esse Ciro, este homem, é o prometido. É aquele que deveria vir implantar o reino de Israel na terra. Agora eu te pergunto, se você hoje soubesse, nós sabemos que não é Ciro, que é Jesus. Que Jesus fosse voltar daqui a uma semana, te dando um exemplo. O que você ia fazer, hein? Se você pudesse achar na Bíblia falando a data exata da volta de Jesus, o que você faria hoje? Pastor, eu ia ter que me arrepender de muitas coisas, pedir perdão dos meus pecados. Agora imagina você trabalhando em governos pagãos, trabalhando como braço direito lá em Brasília, no governo do Lula, te dando um exemplo. Você é braço direito do Lula, você é um cara correto, não entrou na falcatrua do Lula, mas você estava lá naquele governo. Depois muda o governo do Lula para o Bolsonaro e você continua braço direito desses governos. Lembrando que trabalhar com política é um perigo, porque você trabalha no meio de uma luxúria, de um poder muito grande. E a vida de Daniel era no meio disso. Daniel foi sempre braço direito desses impérios, escolhido por esses reis. Logicamente, Deus tinha um propósito com isso. Mas Daniel, na cabeça dele,
Quando ele viu os 70 anos se acabando, ele pensou o seguinte: o Messias está vindo. E o Messias, para ele, era aquele que ia implantar o reino de Israel na terra. A promessa da semente da mulher esmagar a cabeça da serpente e implantar o reino de Israel na terra. Olha, vamos continuar lendo Daniel 9, e agora eu creio que você vai ter outro entendimento desse texto. Daniel capítulo 9, ó. Olha o verso 3. Lembrando que Daniel era um homem muito de Deus, mas estava diretamente envolvido no meio de governos pagãos. Olha o que diz. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Você sabe o que é isso aqui? Se ele teve que voltar o rosto ao Senhor, significa que o rosto dele não estava no Senhor. Ó, voltei. O que é voltar? Eu estou mais ou menos. Então eu voltei o rosto ao Senhor. Eu vou voltar. Ó, eu estudei os livros e estou vendo que parece que o fim de tudo vai acontecer. Então ele voltou o rosto para o Senhor, para o buscar com arrependimento. E olha a oração, vamos dizer entre aspas, de desespero. Eu digo que a oração de um crente hoje, se soubesse que Jesus vai voltar daqui a uma semana e tivesse meia boca, ele faria essa mesma oração. Ó. Olha aqui. Voltei o rosto para o Senhor para o buscar com jejum, com súplica, com pano de saco e cinza. Olha o verso 4. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor Deus grande e temível, que guarda as alianças e a misericórdia para com todos que te chamam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado. Hoje nós temos pecado, tão igual aqui essa época. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes. Apartamos dos seus mandamentos e dos seus juízos. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonhas. Olha só, ou seja, o povo escolhido de Deus, Daniel, ele está orando por ele e pelo povo dele, porque na cabeça dele o Messias está chegando. E eles estão meia boca. Eles estão em pecado, e Daniel fala: Senhor, nos perdoa. Ao Senhor cabe a sua misericórdia, nos perdoa. E vamos ver o que Deus vai responder a Daniel. É interessante, meu irmão, que Deus responde a oração. E olha o que Deus vai responder para ele. Daniel, capítulo 9, verso 20. Depois você lê Daniel 9, você vai ver que é uma oração de desespero. Uma oração pedindo misericórdia e perdão a Deus, porque mesmo no exílio da Babilônia, o povo não havia aprendido ainda. O povo já estava gostando da Babilônia. Já estavam se dando bem ali, ó. Estavam tudo já adaptado àquele sistema. Esqueceram das promessas de Deus. E hoje eu vejo muitas pessoas na igreja que acham que Jesus nunca vai voltar mais. Que esqueceram também das promessas de Deus. Que vivem num mundo como a Babilônia. Que já estão tão adaptados nessa terra que esquecem que nós somos cidadãos do céu. Que nós temos que andar aqui como peregrinos e forasteiros. Essa situação, a Babilônia, o Império Medo-Persa, eles adaptados no meio de tudo ali, e Deus responde. Falava eu ainda, verso 20, e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel é um anjo, Deus enviou um anjo para responder o que Daniel queria saber. Daniel estava em pânico praticamente. O Messias está voltando, o povo está todo misturado na Babilônia. Eu mesmo estava com meu rosto voltado fora de Deus. Eu mesmo estava.
E aqui continua, que tinha eu observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me. Olha o que o anjo quer fazer com ele, ensinar. Ó, ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora eu saí para fazer entender o sentido. Eu saí para te explicar o que vai acontecer. Este homem, Ciro, ele não é o Messias. Oh, resumindo, eu estou te dando aqui o resumo da ópera. Ele vai falar para Daniel, Ciro é um homem escolhido de Deus, um homem que vai restaurar Jerusalém, dar a ordem para restaurar Jerusalém. Agora, ele não é o Messias. E ele vai colocar datas. Presta atenção nisso. Eu tenho que saber sobre datas. Este homem agora, o anjo, aliás, vai colocar para Daniel datas importantíssimas sobre o final dos tempos. E olha o que ele diz. Verso 22. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, eu saí para fazer você entender o sentido. No princípio das suas súplicas, saiu a ordem. E eu vim para te declarar, porque és homem muito amado. Considera, pois, a coisa, entende a visão. Está falando, ó, Daniel, entende. Procure entender o que eu vou te falar. E você vai ver que Daniel, por mais que ele vai esforçar, o capítulo 9, 10, 11, 12, ele não vai entender. É interessante isso, porque Deus vai revelar isso para o profeta João em Apocalipse. Daniel não compreende. E eu entendo Daniel, porque Daniel esperava a restauração do reino para Israel imediatamente. Eles já haviam sido escravos lá, servindo 70 anos. E aqui continua. Olha o que o anjo diz. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Presta atenção. O povo de Daniel é o povo judeu. Ou seja, o povo judeu é um relógio profético. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo. Ó, Israel é o relógio profético de Deus. Vamos ver para quê? Ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna. Você sabe o que é a justiça eterna? Oh, é a justiça final lá, o julgamento final de Deus. 70 semanas. A justiça eterna para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. O que é ungir o santo dos santos? O que é ungido? De novo, Messias. Qual é o lugar santo dos santos? Era o lugar onde a arca da aliança permanecia. Ou seja, para cumprir a promessa da aliança, da vinda do Messias, do ungido. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então vamos continuar. Sabe e entende, verso 25. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 7 semanas. Presta atenção. E 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Presta atenção. Desde a ordem para reedificar Jerusalém. Meu irmão, lembra lá da profecia de Isaías que Deus levantaria um homem chamado Ciro e ele ia reedificar a cidade de Jerusalém? Vamos ver então, vamos continuar aqui. Espera que estou botar aqui. Aqui, ó. Olha agora a chavinha.
Esse rosto que você está vendo aqui é de um rei persa. O nome dele é Ciro, aquele que você leu lá em Isaías. Antes de nascer, Deus profetizou, chamou ele de ungido. Olha como que a Bíblia dá temor na gente. Cada dia da semana corresponde a um ano. Presta atenção. Como que eu sei? Porque 7 semanas foram 49 anos, exatamente, o prazo em que demorou para reedificar o templo e a cidade de Jerusalém. Abre comigo o livro de Esdras, capítulo 1, verso 1, e vamos ver a ordem. Você leu lá nas 70 semanas que desde a ordem para edificar a cidade, 7 semanas. Ó, se são 7 semanas, vão ficar faltando 62. Vamos ver aqui agora. Aliás, 63 para dar 70. Vamos então ler comigo Esdras. Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1, verso 1. Esdras 1, 1. Ó, diz o seguinte, em Esdras 1. No primeiro ano de Ciro, a ele aí, ó. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também escrito dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá, que dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Olha o decreto do homem aí na Bíblia. Eu tenho a data do decreto, então eu posso começar a contagem. Presta atenção nisso. Ciro deu o decreto para reedificar a cidade, e demorou 49 anos. Exatamente 7 semanas. Das 70. Então, ó, e quando começa a reedificar essa cidade, o anjo falou para Daniel sobre o fim de tudo. Ou seja, qual é o início da contagem para o fim? O decreto desse rei. Ó, esse decreto é tão importante. Depois você entra na internet e põe assim, tablete de Ciro na ONU. O que esse homem fez, esse imperador, é considerado a primeira declaração de direitos humanos da humanidade. Eles acharam um documento, é um tablete de barro. Esse homem que Deus chama de ungido, ele fez um decreto, liberou os povos para reconstruir as suas cidades. E ele colocou governadores, em vez de escravizar, ele agora deixava o povo voltar para a sua terra, ter lá os seus governantes, mas colocava governadores dele observando, e ele cobrava imposto, em vez de escravizar como os impérios que vieram antes. Então, você põe ONU, tablete de Ciro. Então, saiu o decreto. Vamos voltar lá em Daniel 9, que agora eu tenho uma contagem. Em Daniel, capítulo 9, diz o seguinte, ó. Vamos ler aqui de novo, verso 24. Daniel 9, 24. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Aí o decreto que eu coloquei, ó. Até ungido. Sabe quem que é ungido agora? Jesus. Está falando para ele, ó. Esse não é ungido. Ungido, ó. Para o ungido vir, ainda falta tempo. Vamos ver.
70 semanas. E 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempo angustioso. 7 semanas mais 62 semanas dão 69 semanas. 69 semanas até ungido. Quem é ungido? Jesus. Ele colocou data. Falou, quando Ciro mandar edificar Jerusalém, até a morte do ungido. Presta atenção, verso 26. Depois de 62 semanas, será morto o ungido. Ele falou que o Messias seria o quê? Morto. E já não estará. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Isso no ano 70, o imperador Tito destruiu. E o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerras. Desolações estão determinadas. Então, meu irmão, eu tenho uma contagem. Do decreto da ordem para reedificar Jerusalém até o Messias, foram 483 anos, 69 semanas. Cadê a última semana? O que aconteceu com ela? O que aconteceu? A última semana sumiu? Vamos continuar e vamos ver o que aconteceu com a última semana. Falta uma semana, 7 anos, para concluir tudo. Falta uma semana para a conclusão de quê? Presta atenção. A conclusão daquilo que Deus tentou mostrar para Daniel. Eu quero te mostrar antes que Daniel ele não entendeu. Do capítulo 9 ao capítulo 12, ele traz as revelações, mas ele mesmo não entende. Abre comigo aí o livro de Daniel, capítulo 12, verso 8. Daniel, capítulo 12, é a última tentativa de Deus mostrar para ele o que ia acontecer. E olha o que ele diz. Eu ouvi, Daniel 12, 8, porém não entendi. Eu ouvi, mas não entendi. Então disse, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? É interessante a Bíblia, né? Daniel traz muitas revelações, mas ele mesmo, ele questiona Deus no capítulo 9, 10, 11, sobre o final, mas ele mesmo não entende. E por que Deus não deu esse entendimento? Porque Deus daria esse entendimento lá no fim. Ele revelaria a outro, ao apóstolo João em Apocalipse. Então, meu irmão, nós estamos faltando uma semana para concretizar tudo. Agora, quando que essa semana vai começar? Essa é a questão. Porque depois que começar essa semana, vai contar 7 anos e vai encerrar. Encerrar uma etapa muito importante que nós, como cristãos, temos que saber. Vamos ver, então. Esse aí é o Império Medo-Persa, tá? O Ciro, que deu a ordem. Aqui está o túmulo dele. Aqui é o império, foi um dos maiores impérios da Terra. Então, esse rei deu origem a vários outros que estão na Bíblia, inclusive o marido de Esther. Depois, se você ler com calma, né, a sequência dos reis Medo e Persa. Então, eu te pergunto, o que Romanos 11 tem a ver com a última semana de Daniel? Eu mandei você estudar Romanos 11. Vou repetir. Na 69ª semana, está faltando uma semana. E o que aconteceu com essa última semana? A semana interrompeu, vou repetir, com a morte de Jesus. Quando Jesus morre, termina, você lê lá depois Daniel 9, a 69ª semana. Morreu ali, passaram-se 483 anos desde o decreto até a morte de Jesus, e a última semana está por aí. Aonde? Vamos ver, então,
Por que que Deus parou a contagem? Por que que Deus interrompeu a contagem? Eu vou repetir para você. Deus não tem um compromisso somente com o povo judeu. Deus tem um compromisso com todas as nações da terra, com todas as pessoas. Deus ama a todos. Daqui a um minuto vai cair, nós vamos entrar de novo. Eu quero te convidar a ter um entendimento. É muito importante você saber disso. Porque uns dizem que a igreja, ela é o novo Israel. Israel acabou e a igreja substituiu. Outros dizem que Israel, Israel, igreja, igreja. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? E o que a parada, essa contagem ser cortada, tem a dizer sobre esse tema? Vai cair, nós vamos entrar de novo, e eu quero te convidar, você principalmente, né? Você que leu aí Romanos 11, como eu mandei, eu creio que você vai ter uma facilidade de entendimento sobre os acontecimentos finais. Eu creio que a sua